chegou a hora da gente conversar com a nossa querida Márcia. Eu tô com uma grande empresária aqui que também é psicóloga e especialista, na verdade, em trânsito, que é a Márcia Matos. É a minha convidada de hoje. E eu pergunto pra você que tá aí acompanhando o nosso programa, você tem medo de dirigir? Por que você tem medo de dirigir? A gente já vai conversar logo com a psicóloga Márcia, que tá aqui no estúdio. Ela vai bater esse papo com a gente, né, Diógenes? Pronto. E aí a gente vai poder falar com quem está em casa sobre esse assunto. Porque uma das coisas que a gente percebe é que muitas pessoas não conseguem superar esse problema. Mas você já imaginou você querer superar esse problema, você estando totalmente errado no trânsito? Fica mais complicado ainda também. Isso pode acontecer também. Pode acontecer. Seja bem-vinda. Eu que agradeço estar aqui com todos vocês e com você, Vanusa. Obrigada. Muito bom. Vamos falar... E vamos falar disso, sobre né? isso. Primeiro, acho que a gente tem que lembrar o seguinte, que hoje nós trouxemos ela, a Márcia atua junto à Autoescola Jockey já há muitos anos e, de uma certa forma, a gente precisa dizer para vocês que o que é certo, o que é errado. E se está certo, tendo o investimento de uma empresária psicóloga ajudando nesse sentido, fica melhor ainda. Você já imaginou todo mundo de forma correta, né, agindo no trânsito da forma certa? Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu aprendi tudo certo, mas quando eu fui para as ruas, algumas coisas para não acontecerem eu tenho que agir de forma errada. Mas sabe por que isso acontece? Porque automaticamente existem pessoas que fazem essas práticas e essas práticas estão erradas. Você tem que estar no trânsito fazendo o que é certo. E se as pessoas que estão no trânsito estão fazendo o que é errado, algo tem que ser corrigido, não é verdade? Algo nem tem que seja na mente dessa pessoa. Exatamente na mente, né? Trânsito é ética, trânsito é equilíbrio emocional, trânsito é segurança, trânsito é onde está o espaço de toda a sociedade. Então, se você não encara o trânsito como algo sério, como algo que tem que ser cumprido a lei, isso vira muito acidente, vira bagunça e isso provoca comportamentos hostis, acidentes e não promove o que deveria promover, que é vidas, né? Vidas, qualidade de vida no trânsito, qualidade de vida, né? Fluidez, segurança. As pessoas perderam muito essa questão do respeito, vou ver se dá e vai forçar a barra. Isso faz com que a pessoa tema, né? Ir para o trânsito, uma pessoa que ainda não tem muita prática veicular. Pronto, como é que a gente pode fortalecer a nossa mente quando nós estamos no trânsito? Seria muito importante falar sobre isso, até porque, assim, nos últimos tempos a gente tem observado um crescimento muito grande de carros nas ruas. Você pode observar isso. É fácil, é visível de ver que as pessoas estão com mais veículos nas ruas, com mais motos nas ruas. E a gente sabe que depois da pandemia para cá, o que se aumentou muito? Aplicativos, não só de carros, mas também de motos. E a gente percebeu que a sociedade se tornou empreendedora no trânsito, né? Hoje a gente tem entregadores, tanto nos veículos como também nas motos. Quer dizer, tudo aumentou. A sociedade está aí com uma quantidade de pessoas trabalhando nas ruas e fazendo as suas entregas. Mas aí a gente tem que pensar nesse fortalecimento desses condutores, né? Vanusa, a gente tem que pensar que a nossa sociedade mudou. Sim. E está mudando cada dia mais. Todo mundo tem muita pressa. E vamos partir do ponto pressa para entregar e pressa para receber. Vamos partir da premissa de que nenhuma montadora de veículos vai parar de vender. Pelo contrário, ela cada dia está trazendo veículos automotivos com mais recursos. Então, isso significa inchaço nas vias públicas. Qual seria a melhor medida? Trabalhar o emocional de cada condutor dentro do CFC, esse apoio, essa assessoria psicológica, não propriamente dentro, mas em parceria, né, com os CFCs, para trazer esse condutor a valorização da vida, a ética, a consciência, valores. Sim. Valores para que não haja tanta guerra dentro do trânsito, porque o trânsito está ficando caótico, porque as vias estão ficando menores, mais estreitas, pela fluidez por muitos veículos, e isso começa a irritar, a estresse,
Tem as construções viárias, que também tem muitos desvios. Isso a gente precisa mudar um pouco essa visão de que o trânsito é caótico e fica por isso mesmo. Você sabe, Márcia, que eu acho que essa nossa conversa de hoje, sexta-feira, ela é muito viável e interessante. Até algo para ser analisado por vocês empresários, né, desse meio, e automaticamente também com o próprio governo e a própria prefeitura. Sabe aquela conversa mesmo de amigos, sentar e analisar o que realmente está acontecendo com o trânsito de Teresina? Pensar, né? O pensar. Vamos sentar. Vamos resolver de uma forma. Pronto, bate o primeiro papo, dali sai, dessa reunião sai uma conversação de análise e ali todo mundo se ajuda. Porque eu penso que nós elegemos através dos nossos direitos que temos e, obviamente, estão aí porque nós elegemos essas pessoas. Sim. Então, nós temos o direito de entender como está a nossa cidade. A cidade, ela foi projetada, o estado, ele foi feito, ele está crescendo e a gente tem que ter essa visão de que ele não pode inchar, ele tem que crescer realmente. Tem que crescer. E aí, quando ele cresce, a gente também precisa ter essa visão de que as conversas, elas têm que ser umas conversas que vão... Produtivas e que elas tenham início, uma meio, solução. fim, uma solução. E ainda mais, o ponto principal é a disponibilidade para a conversa. Muito bom, porque quando isso acontecer, Márcio, o que vai ser aplicado nesse momento? Uma visão mais ampla. Mais ampla. Um olhar mais clínico para saber aonde se deve resolver as situações. Não são nem focos, problemas, né? Os focos. Os focos. Por exemplo, nós temos uma sociedade onde os órgãos estão cada dia mais distantes da segurança viária. Precisamos mais agentes, precisamos mais fiscalização. E de educação. Para que haja educação, porque você sabe que o ser humano, ele tende a transitar da forma que ele quiser. Então, nós precisamos de estar essa vigilância, esses agentes nas ruas, precisamos estar PF, PRF, precisamos dessa presença dos órgãos para que iniba condutas que a gente vê muitas mortes. Um motorista irresponsável por embriaguez mata 4, 5 pessoas. Verdade. Onde é que está essa consciência dos órgãos em tratar essas medidas como medidas também assassinas? Verdade. E que muitas vezes ficam aí sem impunes. Isso é verdade. E aí eu te pergunto, aliando, por exemplo, esse lado mental, que eu acho que tem que ser trabalhado também, né, desses condutores, eu pergunto para você, como é que a gente pode aliar técnicas, de uma certa forma, de direção, que venha ajudar essas pessoas a defender, a se cuidar e cuidar do outro? Porque a gente tem percebido que tem muita gente no trânsito que talvez não deveria estar. Precisaria primeiro se educar para poder ir para o trânsito, né? Poder fazer as suas práticas também, até mesmo nas próprias autoescolas, né? Pegando esse gancho das autoescolas, Vanusa, vamos pensar que as autoescolas é o primeiro passo, é um papel muito importante na consciência do condutor. Então, a partir daí, dentro da autoescola, é que vai despertar a consciência de trânsito, habilidade, segurança, ética. E tranquilidade. Tranquilidade, né? Para trazer esse condutor mais consciente. Nós não podemos pensar em trânsito sem não pensar em autoescola. E a autoescola hoje que tiver pensando que é só aulas práticas e ter frota, ela está fadada ao fracasso. Hoje as autoescolas, muitos gestores já despertaram para isso, que tem que dar apoio psicológico para os seus instrutores, apoio psicológico para os seus alunos e está trabalhando numa gestão humanizada para trazer essa consciência de trânsito, para dar um resultado, tanto como garantia de vida, como ganhos. A autoescola é uma empresa. Então, todas as vezes que eu me reporto à autoescola, eu não vejo o aluno só. Não existe o aluno, existe um cliente. A autoescola é uma empresa
deve acolher seu cliente para que não haja tanta deficiência na educação. As autoescolas que hoje não tiver essa consciência junto aos gestores de capacitar seus instrutores, de capacitar sua equipe, de valorizar sua equipe, de estar assiduamente trabalhando um apoio psicológico também com os instrutores, o que eles podem oferecer de melhor, um resultado melhor, para um resultado da autoescola ser uma referência de mercado. Você sabe, Márcia, que ontem ainda eu vi um vídeo. A gente vê esses vídeos das redes sociais que muitas vezes a gente não sabe nem o que é verdade, o que não é verdade hoje em dia. E eu achei tão interessante... Tudo é narrativa. Que uma pessoa tinha sido desaprovada lá, né, na hora lá do exame, porque ela estava muito segura de si. É algo bem interessante isso. Você sabe que eu fui ver o outro lado da situação. Você tem que sair com segurança, você tem que sair com tranquilidade e você tem que sair por uma prática no dia a dia de tudo aquilo que você aprendeu com paciência, sem muita sede ao pote, porque quem tá ali do outro lado, no dia a dia, são vidas, são pessoas. E eu achei tão interessante esse vídeo, porque ele me chamou para uma outra situação, porque o medo, ele existe quando você aprende a dirigir, quando você sai, ele ainda tá ali, e é no dia a dia que tudo isso vai acontecendo. E aí, isso me chamou bastante atenção, para a gente falar hoje isso, aqui. Quando você diz assim, que no vídeo bastante segurança ao foi ponto reprovada, de ser irresponsável, né? Essa autossegurança, ela tem que ser analisada, porque muitas vezes a pessoa se veste de autossegurança porque quer esconder a insegurança. Sim, né? Interessante. Então, muitas vezes você quer se mostrar e quer mostrar para o outro que é seguro, que não tem medo, que tudo que é avança, banal, que avança. E no fundo você é uma pessoa sem consciência, sem valor, sem se autoconhecer. E acaba sendo imprudente. Escondendo as suas inseguranças. Então, eu sempre digo, o trânsito não é um gerador de comportamento. O trânsito é um instigador. Se você tem uma personalidade que vai, num momento de estresse, estimular você a fazer as coisas erradas, é no trânsito, é na sua casa, é na sua família, é no seu trabalho. Isso vai acontecer. Por que que no trânsito isso é ressaltado? Porque no trânsito existe vidas, carros, todo mundo naquele conflito, então se ressalta mais. Mas, na verdade, Vanusa, esse comportamento que a gente vê de insegurança, de inadequado, de não respeitar as normas, isso acontece em qualquer empresa. O que não pode acontecer é lidar com vidas no trânsito. Muito bom. Hoje vocês têm esse trabalho, não é de hoje que vocês já fazem. Há 19 anos vocês fazem um trabalho muito grande e cada dia que passa vocês vão se capacitando mais ainda, acompanhando esse crescimento da população e, obviamente, entendendo aonde tem que ser mais trabalhado. Sim. Hoje, a questão do medo, né? Muitas pessoas têm medo, têm insegurança. Algumas pessoas já passaram por situações adversas também no trânsito e têm medo de voltar a dirigir. Por hoje, traumas, fobia, né? Como é o trabalho de vocês hoje? Hoje, Aspecto Dirigindo, a gente faz um trabalho de apoio psicológico com aulas práticas personalizadas. E a gente também dá apoio a parcerias, né? As autoescolas hoje que têm uma visão de trânsito melhor, de conduta melhor, como a Autoescola Jockey e outras, elas já estão na parceria, porque hoje o nosso cliente, Vanusa, hoje as pessoas, elas estão mais exigentes, elas querem da autoescola segurança, elas querem da autoescola ética, elas querem da autoescola o despertar do acolhimento. E se isso não for dado hoje na autoescola, ela vai a modelos ultrapassados. Hoje a autoescola se investe mais no seu corpo e no diferencial do atendimento ao cliente, ou ela está fadada ao fracasso. Eu, preocupada com essa questão, estou lançando agora um livro. Já estou curiosa. Um livro só sobre autoescola, gestão e instrutores,
que vai ser lançado talvez agora em outubro ou novembro. Mas de já, ano passado, final do ano passado, eu lancei só sobre o medo de dirigir, tá aqui para você. Esse aqui é o meu, né? É olha só, Márcia Matos, Supere-se, como se libertar do medo de dirigir e ter autonomia. Olha, eu vou tirar aqui. Pode tirar. O livro é interativo, o livro trabalha falando claro, direto, é bem didático para as pessoas que têm medo de dirigir. Muito interessante, olha só. Esse livro ele as já é pessoas best-seller, ele né? já é traduzido em 2 idiomas, inglês e português. Best-seller na Amazon, todas as 2 edições. Muito bom, muito E agora nós temos um curso de capacitação reconhecido pelo MEC para trabalhar os instrutores nessa demanda. Porque as pessoas, Vanusa, ela vem com uma história de vida nas suas rotinas muito carregado. Se o instrutor não tiver sensibilidade, o instrutor não conhecer quem é esse aluno cliente, ele vai adotar a mesma metodologia para todos. Muito interessante. E quando o instrutor não tem consciência do papel dele como profissional, ele banaliza. Como muitas pessoas chegam para mim com medo de dirigir, por quê? Porque o instrutor passou o tempo todo no celular, o instrutor ficava ouvindo TikTok enquanto ela fazia baliza, o instrutor falava grosseiro, o instrutor sem paciência dizia: você quer que eu repita de novo? Toda aula eu estou repetindo. Então isso, para quem está aprendendo, imagine uma criança aprendendo a escrever ou aprendendo a tabuada, você toda hora com a ameaça. Ela vai aprender? É complicado. Vai, né? Faz parte de uma Pode metodologia. até aprender, mas com muito medo, com muita insegurança. E as vai dúvidas decorar. vão ficar. As dúvidas vão ficar. Vai ficar. Eu achei muito interessante aqui também que as pessoas também têm perguntinhas e responder. Autoanálise. Né? Olha só, gente, é de autoanálise. Olha aqui, olha. Repita comigo. Eu sou uma superação. Olha só, muito legal. Até aqui, qual é a sua maior resistência em procurar uma ajuda especializada? Muito interessante, e a gente já chama a atenção das pessoas, né? É importante a gente ver essa sensibilidade sua, de ter percebido realmente o quanto é importante você cuidar, porque aqui é um cuidado, é um cuidado. Né? Porque todo mundo que vem com medo de dirigir, ele não vem com medo de dirigir. Não é do carro, não é sobre o carro. Sim. É sobre suas questões. Ele vem, principalmente a mulher, que ela é instigada para ser valorizada, para valorizar a vida, ela gesta, ela é estimulada a isso, né? Então ela se depara com o trânsito que é totalmente contrário do que ela foi educada. É cada um por si, você que vai resolver sua vida, ou vai de cara, ou vai, não vai, né? Pronto, a gente passaria amanhã todinha conversando sobre esse assunto, porque tem muita coisa para perguntar e para falar, mas eu queria que você deixasse uma palavra de incentivo como psicóloga para essa sociedade que aí está nessa correria toda. Muitas vezes a gente não entende esse trânsito, muitas vezes a gente não entende o comportamento, né, dos condutores, dos motociclistas, enfim, perante toda a sociedade e nas avenidas e ruas. Então, fique à vontade. Pois é, eu gostaria só de fazer uma reflexão. A pressa que a gente tanto coloca não pode existir no trânsito. A gente tem que respeitar o espaço do outro, a gente tem que ser solidário, tem que ser humano, valorizar isso. Se sua vida não tem valor, então fica difícil você dirigir, respeitar o outro. Então vamos fazer uma autoanálise, despertar consciência, valor, ética. E vamos seguir um trânsito mais seguro, estimular os seus filhos, seus netos, seus sobrinhos a tirar a CNH, porque lhe dá uma consciência maior, e não colocar a criança numa moto, num veículo sem estar habilitado. Muito bom. Primeiro, Márcia, eu quero agradecer a você. Quem quiser entrar em contato com vocês, como é que faz? Liga para a Supere Dirigindo 86-9921-1212. Estamos lá para atender qualquer demanda. Muito bom, e a gente fica feliz. Eu acho que o Supere-se, ele precisava realmente existir, né? Com essa sensibilidade, está aí, o telefone também apareceu agora na telinha, o Instagram, as pessoas que quiserem entrar em contato com vocês. E você, como uma mulher, parabéns por esse trabalho que não é de hoje. Obrigada, Vanusa, mais uma vez, de dar esse espaço para a gente. Obrigada, minha querida.